Bom dia, amados irmãos e amigos, que o Senhor abençoe a sua vida neste dia e nesta semana. Quero rapidamente compartilhar com você, neste momento de oração, um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É certo que neste capítulo 5 o apóstolo Pedro faz algumas exortações, sejam aos líderes, pastores, no que diz respeito ao cuidado do rebanho de Deus, no relacionamento entre os próprios pastores, líderes, e Pedro diz, que todos nós estamos debaixo do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Mais à frente ele vai falar do relacionamento entre jovens e anciãos, as pessoas mais experientes e aqueles talvez que ainda não têm tanta experiência assim no dia a dia, no relacionamento. E assim então Pedro ele traz a ideia de que o que deve conduzir esses relacionamentos em paz ou de forma saudável é a humildade. E ele começa dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, independente das circunstâncias, das nossas qualificações. No versículo 5, Pedro ele diz, portanto, sejam uns para com os outros, humildes, sabendo que Deus resiste aos soberbos, porém dá a sua graça aos humildes. É claro que nós aplicamos este versículo de lançar a nossa ansiedade sobre Deus diante das lutas, dificuldades, aflições, tudo aquilo que pode gerar ansiedade, preocupação em nós. Mas é certo que, assim como esse tempo de dificuldade que passamos gera ansiedade, preocupação, assim como as provações da vida, do dia a dia geram ansiedade, preocupações, relacionamentos também, eles podem gerar ansiedade, desde que não estejam sendo saudáveis ou pautados pela humildade, que deve trazer essa paz aos relacionamentos. Diante disso, amados irmãos e amigos, Pedro está dizendo que a maneira de resolver isso é depender de Deus. Porque é certo que todos nós trazemos no nosso coração, na nossa vida, bagagem, experiência, e muitas vezes é difícil nós entendermos que precisamos depender de alguém, muitas vezes até depender de Deus. Queremos resolver os nossos problemas da nossa própria maneira, queremos resolver tudo de maneira que a minha palavra seja a que prevaleça, e nos esquecemos, amados irmãos, que Pedro ele fala claramente, no versículo 5, porque Deus resiste aos soberbos. Soberbo é orgulho, é alguém que não quer depender primeiramente de Deus. E aí então Pedro diz, porque Deus resiste aos soberbos. E esse resistir no grego significa que Deus se lança contra aos soberbos. E a pergunta é, quem é que pode prevalecer contra o nosso Deus? Não existe algo ou alguém que possa prevalecer. Diante disso, amigos e irmãos, se houver conflitos, algo que tem gerado ansiedade, dificuldade, se é esse tempo que tem gerado ansiedade, lembre-se que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele diz ainda que encontraremos descanso para as nossas almas. A solução então para não sermos vencidos pela ansiedade é ir de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo dele, de sua humildade, de sua submissão ao Senhor,
para que nesta dependência de Deus possamos encontrar a paz que irá conduzir os nossos relacionamentos de forma saudável. Que possamos encontrar a paz, o alívio sobre os nossos corações, na confiança de que Deus está cuidando de nós. Possamos encontrar a paz, sabendo que na dependência de Deus, cumprindo as orientações da sua palavra para as nossas vidas, nós seremos bem-sucedidos em meio às circunstâncias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por este dia. Pedimos que o Senhor nos ajude a depender do Senhor, para que os nossos relacionamentos possam ser saudáveis, pautados pela humildade, primeiramente ao Senhor, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todas as circunstâncias que possam gerar aflição, ansiedade no nosso coração, que o Senhor nos ajude a lançar sobre o Senhor também, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E assim será no decorrer deste dia, como também desta semana. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.